Muito bom dia, estamos chegando com o nosso pingado desta quinta-feira, dia 27 de novembro. Que seja um dia iluminado, abençoado, daquele jeito. E eu peço para você curtir, seguir, apertar o sininho aqui do nosso pingado. No YouTube, Spotify, Deezer, Amazon, onde quer que você esteja acompanhando. E a gente agradece pela audiência, viu? Vamos agora aos destaques de hoje. Conta de luz vai ficar mais cara no Piauí. Reajuste passa de 13% e começa já em dezembro. Tá chegando o fim de ano e para quem trabalha de carteira assinada, a expectativa é para receber o 13º salário. Neste ano, a primeira parcela deve ser paga até amanhã, o último dia útil do mês. O cálculo do valor desse benefício depende de vários fatores e a gente te ensina já como calcular esse valor. Tem notícia boa para mais de 15 milhões de brasileiros. O presidente Lula sancionou ontem a isenção do pagamento do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Além disso, aumentou a taxação para altas rendas. A Polícia Federal, juntamente com a Controladoria Geral da União, cumpriram mandados de busca e apreensão na Secretaria Municipal de Educação aqui de Teresina. As buscas também aconteceram em 3 empresas e 4 empresários chegaram a ser conduzidos à sede da PF para prestar depoimento. A investigação aponta um desvio milionário de recursos públicos envolvendo um esquema de rachadinhas dentro da prefeitura da capital. Julgamento de Tatiana Medeiros entra hoje no 4º dia e chega à reta decisiva. Tem também o convite para o concerto de Natal da Universidade Federal do Piauí, que vai reunir desde clássicos da música mundial até o tradicional All I Want for Christmas da cantora americana Mariah Carey. O Pingado, seu café com notícia desta quinta-feira, começa agora. Um oferecimento Clínica Gastros, 45 Burger e Clínica da Doutora Stephanie Aragão. Pingado com Felipe Pereira. Seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo. Meus amigos, olha, uma notícia bem indigesta. A conta de energia dos piauienses vai subir e o aumento começa a valer já no dia 2 de dezembro. A ANEEL aprovou o reajuste tarifário anual da Equatorial Piauí e o impacto para os consumidores residenciais será de 13%. Na prática, uma conta de R$ 200 deve subir para cerca de R$ 226. É um aumento que pesa e deve ser sentido já no próximo ciclo de cobrança. O reajuste também atinge comércios e empresas. A média para todos os consumidores ficou assim: baixa tensão, aumento de 13,61%. Alta tensão, 13,42%. E o efeito médio geral, 13,57%. A ANEEL explica que o aumento é resultado de vários fatores, como o custo de compra e transmissão de energia, despesas da distribuidora, encargos do setor elétrico e ajustes de processos anteriores. Com o novo aumento, a conta de luz vai exigir ainda mais organização no orçamento das famílias. Ou seja, apagar lâmpadas, tirar aparelhos da tomada, ajustar o uso do ar-condicionado e evitar desperdícios que podem ajudar a segurar um pouco o impacto no fim do mês. Tá chegando a sexta-feira e quem trabalha de carteira assinada pode sextar com um dinheirinho a mais no bolso. Isso porque a primeira parcela do 13º deve ser paga até amanhã, dia 28 de novembro, último dia útil do mês. Porém, em algumas empresas, esse benefício é pago assim que o trabalhador tira férias. Para quem ainda não recebeu, tem toda uma fórmula para calcular esse benefício que depende de vários fatores. Vamos analisar alguns deles com a contadora Silvia Pires. A cada mês de trabalho, o empregado tem direito a 1/12 de remuneração. O 13º, ele começa a ser computado de janeiro a dezembro. A cada mês que o funcionário permanece trabalhando na empresa, ele vai completando os avos até chegar ao valor total, recebendo o 13º cheio no final do ano. Então, como é que funciona essa parte dos avos?
Para que ele tenha direito a um avos, o empregado ele precisa ter trabalhado mais de 15 dias no mês. Então, por exemplo, se ele foi contratado em 10 de outubro, ele vai ter direito a 3 dozeavos. Se ele foi contratado em 20 de outubro, ele vai ter direito a 2 dozeavos. Por quê? Porque naquele mês ele só trabalhou 11 dias, então ele já perdeu nesse mês 1 dozeavos do mês de outubro, né? Então, o que conta é a data da entrada na empresa dentro do ano vigente. Um outro ponto importante é que, dependendo da quantidade de faltas, ele também pode perder os avos. Então, se um mês ele faltar 16 dias, por exemplo, ele já perde o direito a 1 dozeavos. Vamos agora com o recado da 45 Burger, eleita uma das 100 melhores hamburguerias do Brasil, que segue escrevendo uma história de sucesso no serviço de alimentação. Agora a marca cresce ainda mais com a chegada da 45 Pizza, trazendo a mesma qualidade e experiência que fizeram da 45 uma referência. A nova unidade na Morada do Sol já está de portas abertas. Um espaço pensado para toda a família, com brinquedoteca, ambiente climatizado e área para eventos que promete ser um novo ponto de encontro em Teresina. Pingado, com Felipe Pereira. Gente, a doutora Stephanie Aragão é médica dermatologista com atuação em São Paulo e Teresina. Ela atua tanto na área clínica quanto na estética, tratando doenças de pele, prevenindo o câncer e reforçando a importância da dermatologia integrativa, que une saúde e beleza, valorizando a autoestima dos pacientes. Doutora Stephanie Aragão, referência em cuidado com a pele. No Instagram, procure a doutora Stephanie, é no @dra.stephaniearagão. Stephanie com PH e Y. Você ligado com a gente. Pingado com Felipe Pereira. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou ontem a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês e o aumento da taxação para altas rendas. A medida já começa a valer a partir de janeiro do ano que vem e deve beneficiar mais de 15 milhões de brasileiros. Desses novos beneficiados, 10 milhões deixarão de pagar o tributo e 5 milhões terão redução no valor devido. A nova lei foi aprovada por unanimidade no Congresso e estabelece ainda descontos no imposto para pessoas que ganham entre R$ 5.000 e R$ 7.350. Atualmente, a isenção do imposto de renda alcança apenas quem ganha até 2 salários mínimos. Vale lembrar que, na prática, a nova isenção terá impacto na declaração do imposto de renda da pessoa física 2027, ano base 2026. Outra observação importante sobre essa nova lei é que não houve uma correção da tabela do imposto de renda, apenas a aplicação da isenção e descontos para essas novas faixas de renda. Segundo o governo, uma eventual correção de toda a tabela custaria mais de 100 bilhões de reais por ano, segundo cálculos do governo. Com isso, mesmo com a nova lei, quem ganha mais de R$ 7.350 continuará pagando 27,5% de imposto de renda. Com essa mudança, haverá perdas de arrecadação, mas para compensar essa arrecadação, o texto prevê uma alíquota extra progressiva de até 10% para aqueles que recebem mais de R$ 600 mil por ano, ou seja, 50 mil por mês, que são cerca de 140 mil contribuintes. Para quem já ganha 10% ou mais, não muda nada. Agora, gente, o recado da Clínica Gastros, que celebra 20 anos de história e conquista a UNA 3, o nível máximo de excelência em saúde no Brasil. Isso significa a tranquilidade de que a sua saúde está amparada pelo mais alto padrão de qualidade. Clínica Gastros, cuidado que acolhe, excelência que resolve. Pingado, com Felipe Pereira. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União cumpriram mandados de busca e apreensão dentro da SEMEC. A Operação Mãos Limpas aconteceu ontem e foi realizada juntamente com membros do Tribunal de Contas da União, o TCU. A investigação apontou um esquema criminoso de desvios de recursos públicos por meio de contratos de terceirizados dentro da SEMEC.
A documentação apreendida pela polícia se refere a contratos da secretaria com pelo menos 3 empresas durante os anos de 2019 a 2023. Portanto, durante as gestões dos ex-prefeitos Firmino Filho e Dr. Pessoa, à frente da prefeitura da capital. As 3 empresas investigadas, que também foram alvos de buscas da PF, foram Limpserve, Mutual Serviços de Limpeza, Alfa Gestão, que na época dos contratos se chamava Belezarte Serviços de Consultoria. Juntas, essas empresas têm atualmente mais de 3.000 terceirizados que ainda prestam serviço para a Prefeitura de Teresina, principalmente como auxiliares de serviços gerais, merendeiras, agentes de portarias, serviços administrativos, entre outros, dentro das escolas municipais. Segundo o atual secretário da SEMEC, Ismael Silva, a sua gestão está contribuindo com a investigação da PF, fornecendo todos os documentos como contratos, notas de empenho, pagamentos, liquidações, relação de funcionários que foram realizados pelas gestões passadas, onde há esses possíveis desvios financeiros com contratação de terceirizados. Ao todo foram cumpridos 31 mandados judiciais, sendo que houve 27 de busca e apreensão e 4 de prisão temporária. Todos na capital, envolvendo empresários donos dessas empresas suspeitas de desvio de recursos públicos, fraude em licitação, peculato, corrupção e lavagem de dinheiro dentro da Prefeitura de Teresina. Além dos mandados, a Justiça Federal determinou o sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros dos investigados, que somaram mais de 40 milhões de reais, valor esse estimado de prejuízo dos cofres públicos. Porém, esse rombo pode ser ainda maior, já que as empresas movimentaram milhões de reais em recursos recebidos pelas ex-gestões. A Polícia Federal não realizou entrevista coletiva sobre a operação e não deu maiores detalhes sobre os alvos das investigações. Em nota, a empresa Alfa Gestão de Pessoas disse que foi alvo de buscas da PF tão somente em razão de ser uma empresa regularmente contratada pela Prefeitura por meio de licitação. Contudo, após a apresentação de todas as informações requeridas e dos esclarecimentos prestados diretamente ao delegado responsável, especialmente quanto à dinâmica de execução dos serviços de terceirização no âmbito da Secretaria, a fundada convicção de que os fatos objeto da investigação foram devidamente elucidados. Nós buscamos as outras empresas citadas, mas não tivemos resposta. Gente, o julgamento da vereadora afastada Tatiana Medeiros continua hoje no Fórum Eleitoral de Teresina e deve se estender até amanhã. A previsão é de mais uma rodada de depoimentos, dando sequência a uma audiência que tem avançado mais rápido do que o esperado. Ontem, no terceiro dia da instrução, o ritmo foi acelerado. Estavam previstas 29 testemunhas de defesa, mas 22 foram ouvidas e 7 dispensadas. Com isso, os depoimentos terminaram ainda no meio da tarde. Um dos ouvidos foi o secretário de Planejamento do Piauí, Washington Bonfim, presidente do PSB em Teresina, partido pelo qual Tatiana se elegeu. A expectativa é de que mais de 16 pessoas prestem depoimento hoje, quinta-feira. No total, mais de 100 testemunhas e réus devem ser ouvidos até o encerramento da audiência. Tatiana responde por corrupção eleitoral e organização criminosa. Ela foi presa em abril durante a Operação Escudo Eleitoral, acusada pela Polícia Federal de ter recebido apoio de uma facção criminosa. Ela foi afastada do cargo, passou por internações enquanto estava presa e depois foi para a prisão domiciliar. Com a maratona de oitivas chegando ao fim, o processo entra na reta decisiva desta fase, que deve ser concluída até amanhã. Olha, agora uma esperança para quem pega ônibus aqui na capital, ou pelo menos pegava, né? Depois deu um jeito aí, comprou uma moto, dividiu em várias prestações ou paga transporte por aplicativo. Bom, temos aí uma esperança. É o seguinte, a prefeitura recebe às 15h de hoje representantes do BNDES e do Ministério das Cidades para assinatura do contrato que deve garantir a chegada de 90 novos ônibus. Os veículos fazem parte de um financiamento de mais de R$1 bilhão dividido entre a Prefeitura de Teresina e o Governo do Estado. Esse pacote inclui também a expansão do metrô, que deve finalmente seguir até Timon, no Maranhão. A expectativa é grande porque o transporte de Teresina vive um momento crítico.
há anos, né? Quem depende de ônibus sente diariamente as longas esperas, a frota desgastada e as linhas que já não atendem como deveriam. A chegada dos novos veículos não resolve tudo, mas representa um alívio sim concreto para a rotina da população. O planejamento prevê 2 novas linhas estratégicas. Uma vai ligar o Parque Piauí ao Zoo Botânico e outra conecta a região do Bela Vista diretamente à UFP, criando um corredor mais rápido para estudantes e trabalhadoras. Depois da assinatura, a Prefeitura deve detalhar prazos, cronograma, como esses ônibus serão incorporados ao sistema. Por enquanto, a sensação é de esperança cautelosa. O transporte de Teresina precisa de respostas há anos e hoje pode ser o dia que marca o início dessas mudanças. O Pingado ouviu o arquiteto urbanista, pesquisador do sistema de transporte público da capital, Luan Roosevelt. Bom, assim como qualquer política pública, para que ela possa funcionar e entregar um serviço de qualidade para a população, é necessário que haja investimento, é necessário que haja aporte de recursos. Com o transporte público não é diferente. Esse recurso do BNDES, ele vem a partir de um diagnóstico feito em 21 regiões metropolitanas brasileiras, né? E talvez Teresina seja, dentre essas regiões metropolitanas, a que tem o pior serviço de transporte público. Então, aqui é urgente que haja esse aporte de recursos. Agora, eu queria destacar 2 pontos. O primeiro é de que não é por falta de recursos, de investimentos, que a gente chegou nesse colapso do transporte aqui na capital, né? Se a gente recordar aí nos últimos anos, o quanto de recursos foram investidos no sistema Integra, por exemplo, que construiu uma super infraestrutura de transporte, mas que até hoje nunca chegou a funcionar de fato, né? A entregar um serviço para a população. Então, é necessário que haja um investimento, mas, acima de tudo, a população, o que ela quer, de fato, é que o serviço ele funcione, né? Preciso lembrar que esse recurso ele é mais uma dívida que a Prefeitura de Teresina está realizando, e quem vai pagar essa dívida é a população, né? Então, para a população, é importante que haja um retorno desse investimento. Mas eu gostaria de destacar um ponto que, na minha perspectiva, é a raiz dos problemas do transporte público aqui em Teresina, que é a ausência de participação popular nos processos de decisão, né? É importante que a população se envolva em todos os processos para que ela possa acompanhar e ser também aí um agente, né, promotor dessas melhorias, nesse caso, do transporte público, né? A população que usa o transporte diariamente sabe muito bem quais são as principais problemáticas do cotidiano de quem depende do transporte. Pois é, tomara que agora a população seja ouvida. Nós do Pingado vamos seguir acompanhando de perto o que será anunciado e vamos torcer para que o que está no papel se transforme de fato em melhoria na vida de quem espera no ponto de ônibus ou na parada de ônibus, como a gente costuma dizer, todos os dias. Gente, vamos falar de cultura. Na próxima segunda-feira, a orquestra e o coral da UFP vão apresentar o último concerto da temporada 2025, todo dedicado ao Natal. Um espetáculo com clássicos como Joy to the World e o brilho inconfundível de All I Want for Christmas Is You, da cantora americana Mariah Carey. Quem mandou um convite para os ouvintes do Pingado foi o professor e maestro Cássio Martins. Um espetáculo que une vozes, instrumentos e sentimentos em uma só luz. Uma noite especial, onde o público será conduzido por um repertório que reúne tradição, beleza e alegria. Você é o nosso convidado especial. Um grande abraço, nos vemos lá. E eu reforço aqui o convite, será na próxima segunda-feira. Você já vai se programando, tá? Às 7 horas da noite, no Cine Teatro da UFP. Pingado. Com Felipe Pereira. Seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo.
Meus amigos, vamos encerrando o nosso pingado desta quinta-feira. Quase sextou, né, minha gente? Quase sextou essa semana. Nós temos aí dias úteis nos 5 dias normalmente, né? Então, semana realmente mais longa para quem gostou da semana passada. O Pingado é um oferecimento Clínica Gastros, 45 Burger e Clínica da doutora Stephanie Aragão. Aproveita, segue a gente no Instagram, Pingado Podcast. E aqui onde você está nos acompanhando pela plataforma de áudio, aproveita aí agora, vai lá. Você vai, e segue, curte, aperta o sininho e a gente agradece demais. Um abraço e até amanhã. Pingado. Pingado. Com Felipe Pereira, o seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo.